Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos o texto sagrado, meus irmãos, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Apenas os 2 primeiros versículos. Efésios capítulo 1, verso 1 e 2. Assim diz o texto sagrado: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Santo e eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, nos prostramos ante os teus pés, desejosos de receber, ainda que sejam migalhas da tua mesa. Tua palavra nos ensina que não é de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca viverá o homem. Tua palavra nos ensina que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Quem dele comer jamais teria fome. Ele é água viva e quem dele bebesse jamais teria sede. Tua palavra também nos ensina que somos sedentos, tal qual a corça suspira pelas torrentes das águas, assim também é nossa alma, ó Pai. Por isso, rogamos-te, em nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, por sua obra vicária na cruz do Calvário, por sua vida, por seu testemunho, por sua obediência plena e total, nós te imploramos, sê gracioso para conosco nesta hora, recebe-nos na tua presença, Senhor, e fala com a tua igreja. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Segundo alguns comentaristas, o apóstolo Paulo faz 3 grandes viagens missionárias. Outros dizem que ele faz 4. Sendo que 3 viagens são viagens intencionais. Primeira, segunda e terceira. E essa 4ª viagem, a última, seria uma viagem não intencional. Foi uma viagem que ele fez preso. Quando ele começa a 2ª viagem missionária, nós lemos os relatos lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Paulo passa nas cidades ou nas igrejas que ele fundara na primeira viagem. A expressão que nós encontramos na nossa versão é para confirmarem os irmãos, para confirmarem a fé, para revigorar os irmãos, para os alicerçar ainda mais no Evangelho da graça de Jesus Cristo. Isso feito, depois de passar, de revisitar os irmãos que ele visitara, que ele plantara na primeira viagem, então agora ele quer levar o Evangelho para lugares ainda não alcançados. Seu primeiro desejo é ir na Ásia, ou seja, Éfeso, na cidade que ele mais tarde escreve essa carta. Mas diz-nos o texto que ele foi impedido pelo Espírito do Senhor. Não era o momento dele ir para a Ásia. Então ele tem uma segunda opção, um plano B. Ele queria ir para a Bitínia. Ele escolhia normalmente lugares muito populosos, cidades comerciais em que ele pudesse então pregar o Evangelho, e o Evangelho
ter um alcance muito maior. Mas o Espírito do Senhor também não lhe permitiu ir para Bitínia. Então ele teve uma visão em que um macedônio diz: passa a Macedônia. O pessoal do coral está afinado também na Bíblia. Passa a Macedônia aí. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele vai para Macedônia, mas ele tinha intenção de ir para Éfeso. Ele tinha intenção de ir para a Ásia. Então ele vai para Macedônia, cidade de Filipos e da Tessalônica. Em Filipos acontecem tantas coisas, em Tessalônica também. Ele é preso, é expulso de Tessalônica, enfim. Ele passa pela Bereia, Atenas, Corinto, meses viajando. Mas ele ainda tinha intenção de ir para Éfeso. No final da segunda viagem missionária, já no final do capítulo 18 de Atos, ele finalmente chega em Éfeso, mas ele não se demora ali. Apesar dos muitos rogos da igreja, dos primeiros convertidos insistirem para ele ficar, ele não fica. O Senhor ainda não permite que ele continue lá. Ele termina a segunda viagem missionária, indo para Cesareia, Jerusalém e Antioquia. Segue para a região da Galácia e da Frígia. Meses se passam. Finalmente ele vai começar a sua terceira e última viagem missionária. E então ele chega à grande e importante cidade de... o lugar onde fazia divisa entre a Europa e a Ásia. Lugar estratégico, super populoso. O apóstolo Paulo se demora ali 3 anos. Para os irmãos terem uma ideia, na cidade de Tessalônica ele fica 3 semanas. O lugar que ele tinha ficado mais tempo era em Corinto, que ele ficou 1 ano e meio. Éfeso era um lugar fora da curva. Era uma cidade muito especial e que o Senhor reservou boa parte do período da terceira viagem para que ele ficasse lá. Era uma cidade tão estratégica, uma igreja tão relevante, que além de ter ficado lá 3 anos, ele sai de lá, vai continuando a terceira viagem, e quando ele está terminando a terceira viagem, ele volta lá perto. Então na terceira viagem ele vai lá 2 vezes. Uma ele fica 3 anos, depois ele volta, chega na cidade de Mileto, manda chamar os presbíteros dessa igreja aqui de Éfeso. Ele faz ali um resumo, relembra-os de como foram os 3 anos que ele passara por lá. Lembrem-se como é que eu procedi entre vocês, lembrem-se da mensagem, lembrem-se do que eu ensinei para vocês, lembrem-se do meu testemunho, lembrem-se de Jesus Cristo. E aí ele se despede. No final da passagem, diz-nos o texto: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com eles. Com quem? Com os presbíteros dessa igreja. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Antes de se despedir, quando o apóstolo Paulo está fazendo ali uma relembrança do período que ele estivera entre eles, o apóstolo Paulo os adverte que depois da sua partida, lobos vorazes penetrariam no seio da igreja, que não poupariam o rebanho, que entre eles mesmos haveriam aqueles que devorariam o rebanho. Paulo se preocupa com essa igreja. Paulo se preocupa muito com as igrejas. Depois de se despedir, ele regressa para Jerusalém. Então ele é preso em Jerusalém. E sendo preso, ele vai sendo levado de cidade a cidade até chegar em Roma. E estando lá em Roma preso, nós veremos aqui, ele escreve a carta para Éfeso. Então ele ficou lá 3 anos,
ele volta para se despedir dos presbíteros e dar novas orientações e ainda escreve uma carta. O tema do nosso sermão parece um tema meio inusitado. O tema é o seguinte: Epístolas da prisão. Efésios, introdução e saudação. Porque esse início de tema, Epístolas da prisão, é a série que, se o Senhor permitir, começo hoje. Começando pela carta aos Efésios, seguindo pelas outras 3 cartas que o apóstolo Paulo escreve na prisão. Efésios, porque é a nossa de hoje, e sobre a carta aos Efésios, hoje nós faremos uma introdução e nos deteremos apenas na saudação. Farei 3 destaques. O primeiro deles é em relação ao autor. Está fácil para anotar hoje. Os subpontos ali são muito pequenos. Para eu compreender melhor a carta, eu preciso compreender o seu autor. Eu particularmente tenho uma inclinação muito grande pelo apóstolo Paulo. Desde quando comecei a ler o Novo Testamento, sempre tive uma afinidade muito grande. Meu coração aquecia muito quando eu lia as epístolas do apóstolo Paulo. Eu não sabia explicar por quê. E como eu sou suspeito para falar dele, então eu fui procurar algumas fontes, para que alguns pudessem falar sobre o apóstolo Paulo, para eu compartilhar com vocês. E eu peguei alguns comentaristas, dentre os reformadores do século XVI. O que eles falavam sobre o apóstolo Paulo? E foi muito interessante que eu descobri algumas coisas que eu não sabia. A igreja primitiva, aquela igreja que surge a partir de Atos dos Apóstolos, e a igreja dos primeiros séculos, tinham a tendência de, no Novo Testamento, se aterem muito aos ensinos do apóstolo João, sobretudo os seus sermões de despedida, quando nosso Senhor Jesus está se despedindo, que na nossa Bíblia está lá em João capítulo 13, 14, 15, 16, culminando no 17, quando ele faz aquela oração sacerdotal. A igreja nascente tinha uma demanda, e a demanda era sobre a divindade de Cristo, sobre as duas naturezas do nosso Senhor, 100% homem e 100% Deus. Então eles se concentravam a ler muito o apóstolo João. Já na Idade Média, os reformadores liam mais o apóstolo Paulo no Novo Testamento. E eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso. Os reformadores do século XVI tinham uma outra demanda naqueles dias: a mensagem salvadora do Evangelho da graça de Jesus Cristo. Eles não estavam sendo ameaçados por aqueles opositores que ensinavam que Jesus Cristo não é Deus. Eles não tinham essa demanda. Eles não tinham a demanda para falar sobre trindade. Eles não tinham esse problema naqueles dias. Eles não tinham que ficar provando que Jesus Cristo é tanto Deus quanto homem, que era ou for uma demanda lá dos primeiros séculos. Qual que é a demanda deles agora? Eles nasceram, esses reformadores nasceram numa igreja cristã morta, e só tinha uma coisa que poderia dar vida para essa igreja: o Evangelho da graça de Jesus Cristo. E quando eles liam o Novo Testamento, eles se detinham naqueles escritos que mais exaltavam o Evangelho da graça libertadora de Jesus Cristo, que eram os escritos do apóstolo Paulo. Eles foram atraídos ao apóstolo Paulo por ele ser um tipo incomum de apóstolo. A igreja que esses irmãos eram oriundos era uma igreja que se dizia seguidora de outro apóstolo, o Pedro, que era, de certa forma, na opinião deles, na concepção deles, o fundador da igreja, e que a liderança da igreja maior era em sucessão a esse apóstolo. Mas quando os irmãos do século XVI começaram a ler o apóstolo Paulo, viram que tinha alguma coisa diferente.
Havia uma virtude nele diferenciada, porque esse mesmo apóstolo Paulo, quando o evangelho estava sendo negociado, ou corria o risco de ser negociado, quando os preceitos deste evangelho estavam em risco, por parte do apóstolo Pedro, que não manteve a sua firmeza ante aos princípios libertadores do evangelho, estava ali comendo carne com os gentios, e quando os irmãos chegaram de Jerusalém, ele disfarçou, ele quis demonstrar de alguma forma que ele era mais judeu do que os outros, talvez pudesse dar a aparência de que o evangelho da graça de Jesus Cristo, eu vou falar disso ainda, vou repetir essa expressão muitas vezes até o final, não era o suficiente para libertá-lo. E ele então foi meio hipócrita naquela hora. E esses irmãos, quando foram ler essa passagem, que Paulo chega e percebe a sua dissimulação, que ele não estava demonstrando a coerência necessária com o evangelho de Cristo, então diz-nos o texto que ele resiste a Pedro face a face. Eles ficam encantados. Que apóstolo é esse? Que nem era um dos 12, mas recebe autoridade suficiente para poder confrontar até o principal dos 12, o líder dos 12. Por que isso? Porque ele não estava simplesmente em debate, ele não estava em debate de ideias, ele não estava filosofando com Pedro, ele estava defendendo o evangelho libertador da graça de Jesus Cristo, que é, nas próprias palavras do apóstolo Paulo, o poder de Deus. Não existe mais circuncisão. Para com isso, Pedro. Que dissimulação é essa? Só porque chegaram alguns irmãos que foram circuncidados porque eram judeus, você agora está negociando, você está balançando perto dos gentios. Mantenha-se firme. Eles ficaram impressionados pelo modo também como ele foi chamado a pregar diretamente por Cristo. Ele estava preparado, se necessário, a confrontar com qualquer pessoa que fosse. Ele poderia ser levado diante de reis, ele não se envergonhava, ele não se envergonharia. Por quê? Porque ele estava movido por um poder sobrenatural, o poderoso evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele é levado diante de reis e governadores, e ele testemunha da graça de Jesus Cristo. Para esses reformadores, a ousadia do apóstolo Paulo, diante dos seus contextos adversos, era semelhante aos deles, que estavam protestando com uma igreja que negociara o evangelho de Jesus Cristo, que abriram a mão do poder do evangelho para um outro evangelho, que não cria no poder salvador do evangelho, que ensinava, por exemplo, a prática de venda de indulgências, ou de compra de indulgências, de intercessão a santos, e de alternativas das mais variadas, para alcançarem o favor do Senhor. Nós precisamos dessa firmeza, como Paulo demonstrara. Nós precisamos dessas convicções. É o poder que moveu Paulo que deve nos mover. É esse autor dessa carta, que nós veremos que ele era tão destemido que mesmo algemado, mesmo no calabouço, ele dizia que a palavra do Senhor não pode jamais estar algemada. Eles procuravam imitar o apóstolo Paulo, os nossos irmãos lá do século XVI, pois o viam também como alguém preocupado com o bem-estar espiritual das igrejas sob o seu cuidado. Nós lemos na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, quando ele fala de muito sofrimento que ele enfrenta ao longo do seu ministério, e ele acrescenta um deles, além das chicotadas, de ser fustigado com varas, dos naufrágios e prisões, e das traições, ele vai dizer: e ainda tem sobre mim o que pesa, o cuidado com todas as igrejas. Não há ninguém que sofra que eu também não sofra. Eu fui entendendo por que eu fiquei encantado com o apóstolo Paulo. Eles viam todas essas características no apóstolo Paulo. Nossos irmãos do período da Reforma sabiam também por experiência própria deles, lá no século XVI, como rapidamente uma igreja pode perder-se, como uma igreja pode se apostatar, pode se distanciar, pode se tornar até inimiga da cruz.
por abandonar a pregação do genuíno Evangelho da graça de Jesus Cristo. Quando esse Evangelho começa a ser substituído por práticas religiosas, por campanhas e preceitos de homens, essa igreja começa a se distanciar. No início, aparentemente, é um pequeno detalhe que ofende a Escritura, é uma pequena brecha que não condiz com os ensinos da Escritura, mas as pessoas gostam, está funcionando, vamos seguir. Eles, mais do que ninguém ao longo da história, sabiam o que é, aonde uma igreja pode chegar, quando se desvia um pouquinho daqueles pressupostos essenciais desse Evangelho. Eles sabiam também, e se identificaram com o apóstolo Paulo, que todo aquele que tem zelo pela palavra, tem zelo em obedecê-la, tem zelo em praticá-la, tem zelo em ensiná-la, sofre perseguições. Nós não vamos encontrar escritos na Escritura Sagrada que alguém que demonstre que enfrentou mais oposição do que o apóstolo Paulo. Dentre os muitos exemplos, vou citar um apenas. Quando ele chega na cidade de Corinto, se não me falha a memória, em Atos 18, ele inicialmente começa a fazer tendas e a levar o Evangelho quando sobrava tempo, aos sábados, em princípio. E aí então ele recebe Timóteo e Silas, vindo lá da cidade de Filipos, trazendo uma oferta missionária, para que ele pudesse então se dedicar inteiramente à pregação da palavra. É muito interessante que diz lá no texto que assim que ele começou a dedicar-se, e a expressão é essa, inteiramente à pregação da palavra, diz lá assim, opondo-se contra ele os judeus. Até então não havia essa oposição. Esses irmãos aqui se identificaram com ele por causa disso também. Então o autor dessa carta sabe o que é imitar Cristo, sabe o que é padecer como Cristo. Muitas vezes a sua pregação poderia ser uma pregação derrotista e não triunfalista. Era uma mensagem que envolvia sofrimento e renúncia, mas justamente era a mensagem transformadora do Evangelho, que nas palavras dele é loucura para os que se perdem, mas é a salvação daqueles que foram designados a serem salvos. Se não bastasse isso tudo, eles também ficaram impressionados por uma das coisas relevantes, e eu repito, talvez seja isso que tenha mais me chamado a atenção no apóstolo Paulo, sem eu entender que era isso. E aí eu faço uma citação direta agora, de um dos comentaristas da Reforma. Paulo foi um modelo do que Deus pode fazer com qualquer material menos promissor. Ali estava um homem que havia perseguido a igreja de Deus, mas havia sido resgatado de sua loucura e dado meia volta para se tornar o maior evangelista da igreja primitiva. Ele não era nada promissor, perseguidor da igreja. Ele era uma prova viva de que uma pessoa é salva somente pela graça e não por obras. Mas essa salvação é uma escolha de Deus e não nossa. Ninguém foi menos desejoso de se tornar cristão do que o Saulo de Tarso, e ainda assim Deus interveio para salvá-lo, apesar dele mesmo. Além do mais, quando Paulo analisou sua vida pregressa, se deu conta de que o que aconteceu a ele naquela noite, naquele dia, em Atos 9, não foi uma ocorrência insólita ou do acaso, sem consistência, mas o plano antiguíssimo de Deus, o qual ele havia delineado para o jovem Saulo antes mesmo que ele existisse. Então qualquer um que viveu as mazelas desse mundo, que viveu a corrupção desse mundo, ainda que não consiga entender claramente isso, como foi o meu caso, e lê o que aconteceu com o apóstolo Paulo, quem ele era e no que ele se tornou, você sai minimamente com essa impressão: há esperança para mim também. Segundo lugar, antes de dar sono no povo, tem alguém com sono? Acorda aí, se a pessoa está com sono, não vai nem responder, né? Segundo, a epístola. Como eu disse,
ele a escreve provavelmente quando estava preso em Roma, sendo cativo na masmorra, lá mesmo, na masmorra em Roma. Nós temos algumas comprovações internas, testemunho interno. Olhem aí para vocês verem, capítulo 3, verso 1. Vamos ler juntos, se você abriu. Por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Ele estava preso, meus irmãos, em Roma, por amor de Cristo. Nós vamos passar, eu não vou ficar adiantando, porque nós vamos, se Deus permitir, chegar na razão porque ele foi preso, que aqui ele está dizendo por esta causa, e a causa está antes, mas não vamos entrar nisso agora. Aí no capítulo 4, verso 1, vamos juntos também? Rogo-vos, pois eu rogo-vos, eu, o prisioneiro do Senhor. E finalmente no capítulo 6, verso 20. Vamos. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como de fazer. Esses comentários iniciais vão nos ajudar ao longo de toda a exposição da carta. Saber quem ele era, saber qual é a condição que ele estava quando escreve a carta, vai ser relevante para nós. Quando, por exemplo, ouvirmos ou lermos aqui os seus ensinos sobre a graça. Alguém que parece estar vivendo na desgraça, num momento de desgraça fala sobre graça. Isso é relevantíssimo para nós. Num estudo de quarta-feira eu já fiz essa afirmação. A graça do Senhor se manifesta nos momentos de maior desgraça. É no deserto que a graça se manifesta. Mas vamos adiante. Então, por isso, essa carta aos Efésios é conhecida como uma das 4 cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Espero que o Senhor dê graça para que nós possamos caminhar por todas essas 4 cartas nos domingos à noite aqui. Pela manhã, nós teremos uma outra sequência, serão as parábolas de Jesus Cristo em Lucas. Então, os irmãos aqui que estão escalados a pregar de manhã, os seminaristas, Ezequiel e o Gabriel, já receberam até quais são os seus textos. Nós vamos levar algum tempo também, nós estamos até caçando as férias dos seminaristas. Ninguém riu, está vendo? Estamos caçando as férias dele por causa dessa exposição. Essa carta não é a carta mais longa, nem a mais completa, mas segundo alguns estudiosos, oferece uma visão panorâmica sobre todos os principais assuntos que o apóstolo Paulo trata em todas as cartas. Alguns dizem que aqui é um verdadeiro compêndio e não a carta aos Romanos. Aqui nessa carta ele aborda sobre Deus, sobre o mundo, sobre Jesus Cristo, sobre a igreja, sobre os meios de salvação, sobre o nosso comportamento cristão, nosso testemunho, sobre casamento, sobre família e sobre guerra espiritual. A epístola aos Efésios, diz um comentarista, contém um claro resumo de todo o evangelho. Ela explica como Deus escolheu um povo para si desde o início, e como tudo o que somos e temos é obra da sua graça. Nessa carta aprendemos que fomos predestinados para servi-lo em seu reino, e ao nos ensinar isso, Paulo quer nos incentivar a lutar contra os esforços dos falsos mestres que estão tentando usurpar a nossa esperança. É o que nós cantamos hoje. Na forte aflição, perigo e dor, na vil traição, no horrendo terror. Qual que é o propósito?
roubar a nossa alegria, usurpar a nossa esperança. É por isso que o letrista diz aqui, com toda certeza a vitória virá. É firme a esperança, porque o propósito da aflição, da dor, da vil traição, do horrendo terror, é tirar-nos a esperança. Ele continua dizendo, e em cada estrofe, sobre a viva esperança. A viva esperança está na certeza de que o nosso Deus proverá. Ele diz aos Efésios que depois da sua partida, tais falsos viriam para destruir a igreja. E o apóstolo Paulo estava determinado a impedir que esses falsos corrompessem a igreja. Ele até conseguiu isso por algum tempo. Os esforços dele não encerram com essa carta. Ele envia para pastorear essa igreja seu principal pastor auxiliar, Timóteo. E mesmo assim, com todas as intervenções investidas do coração desse apóstolo, essa igreja, com o passar dos anos, se corrompeu. Nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos uma repreensão duríssima de Jesus Cristo à igreja de Éfeso, que tinham abandonado o seu primeiro amor. E quando nós vamos hoje olhar Éfeso, que é a Turquia, essa igreja cristã não existe mais. Mas ele os adverte. Vamos adiante, vou pular um pouco aqui, irmãos, vou remir o tempo. 3. Vamos voltar lá para o capítulo 1. A saudação. Nós lemos apenas 2 versículos. O versículo 1 diz-nos: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Paulo usa a sua autoridade como apóstolo enviado da parte de Deus para instruir os crentes de Éfeso. Paulo se identifica como um emissário, um enviado da parte de Jesus Cristo, conforme a vontade de Deus. Nós aprenderemos ao longo da carta que essa saudação, ela já é uma preparação para o que ele vai dizer para essa igreja. Ele vai dizer para essa igreja as coisas que são duras. Não deve ser agradável alguém dizer para você verdades como: aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. E essas listas não são exaustivas, elas são resumidas. Nenhum de nós está ou estaria satisfeito em ouvir verdades como estas. Nenhum de nós as ouviria com prazer e até com submissão, porque sempre quando fomos ou formos confrontados por uma verdade bíblica, por um princípio da verdade bíblica, pelo evangelho gracioso de Cristo, que me coloca na condição de pecador, e é tão sério que ele vai chamar essa igreja de mortos. Essa era a condição de vocês. Se essa igreja não tiver minimamente a consciência quem é que está falando com eles, eles vão fazer aquilo que todos nós fazemos quando alguém diz-nos alguma coisa que eu preciso consertar, algum erro que está na minha vida. A gente sempre vai se defender, a gente sempre quer fazer uma justificativa, a gente quer de alguma forma, de bate-pronto, dar alguma resposta para atenuar aquela acusação. Não sou eu que estou falando para vocês, a autoridade não é minha, não é de mim que vem o que eu vou dizer para vocês. Eu vou dizer coisas duras para vocês, e vocês precisam se lembrar quem é que está falando, porque eu sou apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Nada que eu disser aqui para vocês brotou da minha própria vontade. E ele chama os crentes lá de Éfeso de santos, porque eles foram escolhidos e separados para a glória de Deus. É por isso que ele vai investir a metade da carta. A carta é dividida em 2 metades. A primeira parte são os 3 primeiros capítulos,
e a segunda parte os outros 3. Capítulo 4, o 5 e o 6, ele vai falar só sobre o procedimento, comportamento e o testemunho dos crentes. Então vocês precisam estar alertas desde o início da carta, sabendo que eu não estou me referindo a incrédulos, eu estou me referindo a crentes, a santos, separados por Deus. Então o que se requer de vocês é que vocês vivam dessa forma. Vocês se dispam. Está certo isso, irmãos? Ei, professora, é de português não? Está certo isso? Eu vou falar então de novo, vou falar de novo. Vocês se dispam do velho homem, se revistam do novo homem. Criados agora em Cristo Jesus. Vocês se lembrem que vocês são separados. Significa que vocês não cabem mais naquela forma antiga. Vocês não cabem mais naquele comportamento antigo, anterior. Paulo quer que eles sejam cheios da graça divina e da paz celestial, para que tenham certeza de seu chamado e desfrutem dele plenamente. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Verso 2, vamos ler juntos? Já estou chegando ao final. Vamos juntos, o 2. Graça muito interessante a ordem que ele coloca. Graça a vós outros, e só depois ele coloca a paz. Ele coloca a graça porque a graça é o favor do Senhor, é o cerne do meu evangelho, é a base da verdade bíblica que eu prego para todo lado. E é por isso que os crentes, os protestantes do século XVI ficaram encantados com ele. Sem essa graça divina, sem o favor imerecido da parte do Senhor em relação a vocês, vocês jamais experimentarão paz. A paz genuína e verdadeira é não ter mais aquele terror de se deparar com o reto juiz. A paz genuína é não ter o medo da morte, é não temer as consequências da morte, é não temer o inferno, é não temer o juízo. Pode não ser consciente, mas esse é o verdadeiro drama da humanidade. Paulo então diz que por conta da graça do Senhor, vocês podem então usufruir da paz. Graça antes da paz, porque a perfeita felicidade segue-se ao favor de Deus. Não é possível ter essa paz, essa tranquilidade, essa felicidade genuína, sem que o Senhor tenha derramado da sua graça. Se Deus não nos tivesse adotado pela sua graça, jamais experimentaríamos a paz. Aqui há argumentos suficientes para preparar a mente e o coração dos crentes de Éfeso para receber a doutrina que será exposta. Paulo quer que a igreja o chame Deus de Pai, quando ele diz nosso Pai, que vai estar aí no versículo 3, ele vai dizer, bendito Deus e Pai. Ele quer que a igreja chame de Pai, para que eles não tenham medo de se aproximar de tão grande majestade. Por outro lado, ele chama Jesus de Senhor, para que a igreja não despreze aquele que tomou a cruz sobre a sua causa. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai. Não precisam temer, não se atemorizem no sentido de temer a morte por causa do juízo e da condenação. O Deus nosso Salvador é nosso Pai, mas não menosprezem Jesus Cristo, que apesar de ter sido dado para morrer, ter se entregado para morrer, Ele é nosso Senhor. Quando nós adentrarmos aqui na sua oração, e eu repito, se o Senhor permitir, na semana que vem, do verso 3 ao verso 14, nós veremos que esses aspectos que já estão na sua saudação, tanto a sua autoridade, tanto as palavras que precisam ser ouvidas e precisam ser de fato atendidas, não só quando diz palavras duras, mas quando diz palavras de alento.
Então eu preciso entender a sua autoridade para eu crer, por exemplo, e jamais desconfiar do meu chamado, jamais colocar em dúvida a minha salvação, jamais colocar em xeque a minha confiança e a minha certeza de que o Senhor me escolheu com base no beneplácito da sua vontade. Essa é uma palavra verdadeira que o apóstolo Paulo apresenta. Cada um dos aspectos que nós vimos aqui nesta saudação inicial farão toda a diferença ao longo da carta. Eu espero que o Senhor me dê graça para poder minimamente conseguir apresentar e compartilhar a intenção do apóstolo Paulo. E espero que o Senhor nos dê graça a todos de ter paciência para continuar vindo e acompanhando pouco a pouco, até que a gente construa todo o arcabouço da carta. Que Deus nos dê graça.